Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo a este vídeo. Eu me chamo Carlos Ribas e vou apresentar o videocast Verdade ou Conversa Fiada. O tema a ser abordado é o perigo da exposição aos raios solares e o câncer de pele. O videocast Verdade ou Conversa Fiada foi criado com o objetivo de procurar trazer conhecimento fidedigno que possa ajudar a esclarecer e a melhorar a qualidade de vida no dia a dia das pessoas. O perigo da exposição aos raios solares. Faz-se necessário destacar que o surgimento do câncer de pele está diretamente relacionado à cor da cute do indivíduo, ou seja, do fototipo da pele da pessoa. O câncer de pele tem como agravante outras regiões do corpo que sofrem os efeitos dos raios solares, podendo citar-se, como exemplo, os olhos, que podem sofrer graves alterações, vindo a ocasionar o surgimento de catarata, fotoconjuntivite, entre outros tipos de doenças. A exposição à radiação solar está interligada à desidratação do corpo, podendo transformar-se num caso muito mais sério, havendo a possibilidade de acarretar um possível óbito. O câncer de pele vem tendo um aumento significativo nos últimos anos, fazendo com que a sua prevenção tenha se tornado uma das prioridades na área da saúde pública mundial, principalmente nos países onde há uma maioria de ocorrência de população branca. Segundo dados do Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, as estimativas entre os anos de 2024 e 2025 para o Brasil são de mais de 700 mil casos por ano de câncer de pele. Em relação ao tipo de câncer não melanoma, ou seja, o tipo de câncer chamado de carcinoma, deve-se ter uma ocorrência em torno de 177 mil casos, sendo 84 mil casos relacionados aos homens e cerca de 93 mil casos referentes às mulheres. A região sul do país deve alcançar o maior patamar masculino, com aproximadamente 124 casos para cada 100 mil indivíduos. Quanto ao lado feminino, a região de destaque é a região centro-oeste, com cerca de 126 casos para cada 100 mil indivíduos. O tipo de câncer melanoma, o mais grave de todos eles, tem previsão de ocorrência de cerca de 8,3 mil novos casos no Brasil. Há uma estimativa de 4,03 casos para cada 100 mil pessoas, no caso do sexo masculino. Já para o sexo feminino, a relação é de 3,94 casos para cada 100 mil indivíduos. A região mais incidente nesse tipo de câncer é a região sul, tanto para os homens como para as mulheres. O perigo dos raios solares na construção civil. Radiação solar é um conjunto de emissões oriundas do Sol que atravessam a atmosfera terrestre, ou seja, atravessam a camada de ozônio que se encontra a cerca de 25 quilômetros de altitude. Essas emissões chegam ao solo na forma de 3 faixas de comprimento de onda, tais como luz visível com 46%, radiação infravermelha com 45% e radiação ultravioleta com 9%. Dadas algumas características das radiações solares. Primeiramente, a luz visível com 46% é a luz que é percebida pelos olhos, permite a percepção das cores. Sem a luz visível, a visão seria em preto e branco. Penetra até a hipodérmica, a terceira camada ou a camada mais interna da pele. Segundo, a radiação infravermelha, 45%, é uma radiação calorífica, penetra até a hipoderme e provoca a vasodilatação. Quanto à radiação ultravioleta, 9%, divide-se em radiação ultravioleta C, radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta C tem comprimento de onda entre 100 e 280 nanômetros. 1 nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Os raios de maior energia na radiação ultravioleta C, os raios são mais perigosos à saúde, entretanto, são absorvidos praticamente pela camada de ozônio, não chegando à superfície terrestre. Já a radiação ultravioleta B tem comprimento de onda entre 280 a 350 nanômetros. São raios de energia intermediária, penetram a nível de epiderme e são os principais causadores do câncer cutâneo. Já a radiação ultravioleta A tem comprimento de onda entre 350 a 400 nanômetros, são raios de menor energia,
alcançam níveis profundos da derme e são os principais raios da câmara de bronzeamento artificial. São os responsáveis diretos pelo câncer de pele e fotoenvelhecimento, através das câmaras de bronzeamento. Os raios ultravioleta A queimam tanto no verão quanto no inverno, através do mormaço. Os raios ultravioleta A na câmara de bronzeamento são os mais prejudiciais e mais perigosos do que os raios ultravioleta A do Sol. Os raios ultravioleta A queimam principalmente no horário cheio de verão, que é entre 10 e 16 horas. Como curiosidade, há um scanner capaz de detectar o câncer de pele. Foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica Stevens, nos Estados Unidos. O scanner apresenta 97% de eficácia. O estudo do scanner foi publicado na revista científica Nature. O scanner utiliza tecnologia de imagens de ondas milimétricas de alta resolução. Os tipos de camadas da pele humana. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha um papel fundamental na sua proteção contra agentes externos, na regulação da temperatura corporal e na sensibilidade do organismo. A sua estrutura é composta por 3 camadas, pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial e atua como uma barreira contra o ambiente. Já a derme é responsável por abrigar vasos sanguíneos, nervos e folículos pilosos. E a hipoderme, que contém tecido adiposo, fornece o isolamento térmico e a proteção contra os impactos. Destacando a epiderme. A epiderme é formada por 4 tipos de células: os queratinócitos, os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans. Os queratinócitos são responsáveis pela produção de proteína queratina. Já os melanócitos são células que produzem a melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. Já as células de Merkel são células responsáveis pela sensação do tato. E as células de Langerhans são células que protegem a pele e estão presentes em todas as camadas da epiderme. A epiderme é subdividida em 5 camadas: extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, extrato espinhoso e extrato basal. Já a derme é composta por 2 subcamadas: a papilar, que é a camada mais superficial da derme, e a reticular, que é a camada mais profunda da derme. Já a hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo, é a camada mais profunda da pele. Ela é formada por tecido adiposo, que armazena energia na forma de gordura. O tecido conjuntivo, que fornece suporte e proteção aos tecidos e órgãos do corpo. Sendo assim, a gordura presente na hipoderme ajuda a regular a temperatura do corpo, atuando como um isolante térmico, além de ajudar a absorver choques mecânicos, protegendo os órgãos internos contra impactos externos. A queratina, que é encontrada no substrato granular da epiderme, é uma proteína fibrosa que está presente em vários órgãos do corpo humano, como os cabelos, as unhas e a pele. Ela é responsável pela resistência, endurecimento, brilho e proteção dessas estruturas. As funções da queratina é proteção contra agressões externas, como sol, calor, poluição, atritos, chuvas e ventos, prevenção de quebra e ressecamento, reparação de danos causados por processos químicos e calor excessivo, restauração da elasticidade e vitalidade dos cabelos, entre outros. Tipos de melanina na pigmentação da pele. A melanina é um pigmento natural que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Ela também protege o corpo contra os raios ultravioleta do sol. Ela é produzida. A melanina é produzida por células chamadas melanócitos, que estão localizados na epiderme, que é a camada mais externa da pele. A quantidade de melanina no corpo é determinada pela genética e pela exposição ao sol. A produção de melanina aumenta quando a pele é agredida como por queimaduras, arranhões, batidas, depilação, extração de cravos e espinhas. Os tipos de melanina. A eumelanina dá uma coloração preta e amarronzada ao corpo. Já a felmelanina varia entre tons amarelos e vermelhos. As funções da melanina: pigmentação da pele, cabelo e pupila, proteção contra os raios ultravioleta e funções metabólicas. Observação: manchas na pele. Manchas ou placas de pele com mais melanina podem incluir sardas, manchas, cenes, que são os lentigos, e o melasma.
Já a vitamina C ajuda a reduzir manchas escuras, hiperpigmentação e melasma. Observação: as pessoas com pele negra ou escura têm mais melanina do que as pessoas de pele clara. A melanina é uma proteína que dá cor à pele e protege contra os raios solares. A exposição aos raios ultravioleta do sol é um dos principais estímulos para a produção de melanina. O aumento da produção de melanina é o que causa o bronzeado. Classificação Fitzpatrick fototipos de pele. Afinal, o que é um fototipo de pele? É uma classificação que determina como a pele do indivíduo reage à exposição solar. É baseado na quantidade de melanina no organismo, a proteína que dá pigmentação à pele. A escala de classificação mais conhecida é a escala de Fitzpatrick, criada em 1975 pelo dermatologista Thomas B. Fitzpatrick. A escala divide a pele em 6 fototipos, numerados de 1 a 6. A classificação de Fitzpatrick é muito importante para proteger a pele das queimaduras solares, do envelhecimento precoce e câncer de pele. Escolher produtos que correspondam às necessidades de cada pessoa, escolher tratamentos dermatológicos e criar estratégias de cuidados e proteção solar. A classificação Fitzpatrick, ela nos dá o quê? Um conhecimento superficial do nosso tipo de pele. Caracterizando os fototipos de pele da classificação Fitzpatrick. Fototipo 1 caracteriza-se por uma pele extremamente branca, pele clara, e não raro, com sardas. Este fototipo nunca se bronzeia, apenas se queima porque é extremamente sensível à radiação solar. Neste caso, a proteção deve ser bem maior. Já o fototipo 2, que é uma pessoa branca, neste caso é também uma pele clara, porém levemente mais escura que a primeira. Os tons de olhos e cabelo também denunciam os tipos. No primeiro, geralmente são loiros ou ruivos, no segundo, geralmente castanhos. É uma pele sensível ao sol, mas se bronzeia lentamente. Os cuidados, no entanto, são os mesmos. Já no fototipo 3, que é a pele morena clara, aqui a pele já é um pouco mais escura e possui uma certa resistência ao sol. A sensibilidade existe, mas este tipo de pele consegue se bronzear com certa facilidade. Sem proteção, no entanto, também se queima facilmente. Já o fototipo 4, que é a morena média, mediana, este fototipo apresenta um tom de pele castanho, claro, é mais resistente aos impactos dos raios ultravioleta e por isso bronzeia facilmente, queimando-se muito pouco, porque ainda existe sensibilidade ao sol, ainda que mínima. Já o fototipo 5 é aquela pele da morena escura, é pele típica de pessoas negras claras, raramente se queimam e ficam com um belo bronzeado, são pouco sensíveis ao sol, mas isso não quer dizer que podem se descuidar da proteção solar. E por último, o fototipo 6, que é a pele negra. A pele negra é completamente pigmentada e possui uma proteção natural aos raios solares, porque produz mais melanina. Também possui fibras de colágeno mais resistentes e glândulas sebáceas maiores, deixando a pele mais oleosa. Ainda assim, este tipo de pele precisa de proteção solar para evitar cânceres e envelhecimento precoce. Eritema ou eritema solar, que são manchas de vermelhidão na pele. O eritema solar é o nome médico para queimaduras de sol, que são manchas vermelhas na pele causadas pela exposição aos raios ultravioleta do sol. Quais são os sintomas? Vermelhidão, dor ou coceira, sensação de calor, formigueiro, bolhas e descamação, entre outros. Pessoas de pele clara e crianças são as que sofrem mais. Como acontece? A exposição excessiva ao sol, principalmente nos dias de verão. Exposição a fontes artificiais de radiação ultravioleta, como câmeras de bronzeamento e de fototerapia. Queimaduras solares graves podem provocar edemas, febre, calafrios e fraqueza. Em casos raros, pode levar ao choque. A pele descamada pode ficar infectada. Podem surgir manchas castanhas permanentes chamadas de lentiginas. As chamadas lentiginas são chamadas manchas permanentes, castanhas. Aumenta o risco de contrair câncer de pele, sobretudo melanoma. Tem pessoas com alergia ao sol, também conhecida como lucite. Manifesta-se como uma erupção de pequenas borbulhas com comichão, mais frequente em áreas expostas como colo, ombros, braços, mãos e pés. Classificação dos tipos de câncer de pele. Temos o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma maligno como os principais.
O carcinoma basocelular é o tipo de câncer não melanoma menos grave e o mais frequente, correspondendo a mais ou menos 80% dos casos, e surge nas células basais, se localizam na camada mais profunda da pele. Esse tipo de carcinoma surge como uma mancha rosa brilhosa na pele, que cresce lentamente, podendo apresentar uma crosta no centro da mancha e pode sangrar facilmente. O carcinoma basocelular é mais comum em pessoas de pele clara depois dos 40 anos, devido à exposição solar ao longo da vida. Pode surgir quase sempre em regiões de muita exposição solar, como o rosto, pescoço, orelhas ou couro cabeludo, mas também pode surgir em outras partes do corpo. Já o carcinoma espinocelular é o segundo tipo mais comum de câncer de pele, não melanoma, e surge nas células escamosas localizadas nas camadas mais superficiais da pele. Este tipo de câncer aparece na forma de um caroço avermelhado na pele ou um machucado que descama e forma uma casquinha, ou seja, parecido com uma verruga. O carcinoma espinocelular é mais comum em homens, embora também possa se desenvolver em mulheres de qualquer idade, principalmente em pessoas de pele, olhos e cabelos claros, por ter menos melanina, que é o pigmento da pele que protege contra a radiação ultravioleta. Pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais comum em regiões expostas ao sol. Já o carcinoma melanoma maligno é o tipo de câncer mais perigoso de todos e normalmente aparece como uma pintinha escura que vai se deformando ao longo do tempo. Pode ser fatal se não for identificado precocemente, pois pode se desenvolver rapidamente e atingir outros órgãos, como o pulmão, através da metástase. Pode surgir frequentemente, se desenvolve nas regiões expostas ao sol, como rosto, ombros, couro cabeludo ou orelhas, especialmente em pessoas de pele muito clara. Uma vez que este tipo de câncer tem maiores chances de cura quando o tratamento é iniciado numa fase precoce. Por isso é muito importante que as manchas escuras que crescem ao longo do tempo e que têm uma forma irregular sejam avaliadas rapidamente por um dermatologista. É através da biópsia que se faz o diagnóstico definitivo do câncer de pele. Observação: o que vem a ser o Dezembro Laranja? É uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. A campanha alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. Efeitos da radiação solar sobre os olhos. A exposição excessiva à radiação solar pode causar vários problemas de visão, como catarata. A catarata é uma opacificação do cristalino que diminui a visão. A exposição aos raios ultravioleta acelera a degeneração do tecido do cristalino. A degeneração macular é uma das principais causas de cegueira em pessoas com mais de 50 anos. Os raios ultravioleta estão relacionados a esta condição. Temos também o pterígio. O pterígio é uma membrana que cresce sobre a superfície do olho, causando desconforto e problemas de visão. Temos também as queimaduras oculares. As queimaduras oculares podem causar dor intensa, sensibilidade à luz e visão embaçada. Temos também a fotofobia, que é uma sensibilidade à luz. Temos também a conjuntivite, que pode ocorrer após algumas horas de exposição prolongada ao sol sem proteção. E temos a ceratite de exposição, que é uma irritação no olho. Para se proteger dos danos causados pela radiação solar, é recomendado usar óculos escuros de boa qualidade que ofereçam proteção adequada aos olhos contra a radiação ultravioleta. Apresentando a regra ABCDE do câncer de pele. A de assimetria, B de borda, C de cor, D de dimensão e E de evolução. Além disso, temos o sinal de aspecto normal. A regra ABCDE é um método de autoexame que ajuda a identificar lesões suspeitas de câncer de pele. É recomendado por dermatologistas, principalmente para detectar o melanoma, um tipo de câncer de pele grave, através da metástase. A regra ABCDE avalia as seguintes características das pintas. A. Assimetria. Pintas benignas são simétricas, enquanto pintas assimétricas ou irregulares podem ser suspeitas. B. Bordas. Bordas irregulares, com borrões ou ondas, podem ser indício de câncer de pele. C. Cor. Pintas com mais de um tom ou que mudam de cor podem ser suspeitas. D de diâmetro. Pintas benignas não crescem mais que 6 milímetros. E de evolução. Pintas saudáveis não mudam de tamanho, enquanto pintas suspeitas crescem.
mudam de cor ou de aparência. Para praticar a regra ABCDE, pode-se fazer a autoanálise após o banho ou em frente ao espelho. Usar um espelho para examinar áreas visíveis. Pedir ajuda para verificar regiões difíceis de ver, como costas e couro cabeludo. Tirar fotos das manchas e pintas para comparar ao longo do tempo e procurar um especialista se encontrar qualquer tipo de anormalidade. Produtos de fator de proteção solar. O fator de proteção solar, FPS, é um índice que indica o nível de proteção que um protetor solar oferece contra os raios ultravioleta B. Como funciona? O FPS é calculado com base no tempo que uma pessoa leva para se queimar sem protetor solar, dividido pelo tempo que leva com o protetor. Um protetor solar com FPS 30 protege a pele 30 vezes mais do que se estivesse sem protetor. O FPS não protege contra os raios ultravioleta A, que também podem causar danos à pele. Fatores que influenciam o FPS: tipo de pele, tom de pele, local, atividade, horário, quanto tempo você quiser ficar ao sol. Recomendações. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, recomenda protetor solar com FPS mínimo de 30. Os dermatologistas recomendam usar protetores com fator de proteção alto, ou seja, FPS maior que 30 ou muito alto, FPS maior que 50. É importante reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, especialmente se estiver suando ou entrando na água. Se você tiver condições de pele específica, é sempre bom consultar um dermatologista. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nível de proteção para cada número de FPS. FPS entre 6 e 14,9, nível de proteção baixa proteção. FPS entre 15 e 29,9, nível de proteção média proteção. FPS entre 30 e 50, nível de proteção alta proteção. E FPS maior que 50 e menor que 100, proteção muito alta. Poder de bloqueio dos FPS, fator de proteção solar. O FPS 30 bloqueia cerca de 96% dos raios ultravioleta B. O FPS 50 bloqueia cerca de 98% dos raios ultravioleta B. O FPS 70 bloqueia cerca de 98,5% dos raios ultravioleta B. E o FPS 100 bloqueia cerca de 99% dos raios da UVB, dos raios ultravioleta B. Uma observação devemos fazer: o protetor solar em todas as áreas descobertas deve ser aplicado no corpo de forma uniforme. Deve também reaplicar o protetor solar de acordo com as recomendações do produto. Mesmo utilizando o fator de proteção solar, deve-se tomar cuidado em não se expor ao sol nos horários próximos ao meio-dia solar. Mesmo sem estando à sombra de uma barraca de praia, a proteção não é total, já que a areia reflete os raios solares. Deve-se utilizar roupas adequadas, como bonés para a proteção do sol. Deve-se proteger os lábios com a parte de batom, fotoprotetor. Deve-se utilizar óculos de sol que possam absorver os raios ultravioleta. Deve-se evitar a exposição excessiva ao sol durante a gravidez, entre outros elementos. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, criou em 1999 o Programa Nacional de Controle de Câncer de Pele, chamado PNCCP. Câmara de bronzeamento artificial. O que é o bronzeamento artificial? É um procedimento estético que escurece a pele sem exposição ao sol. Pode ser feito com autobronzeadores, câmaras de bronzeamento ou cápsulas bronzeadoras. Os autobronzeadores são cremes, loções ou sprays que contêm o DHA, um açúcar que reage com a melanina da pele. Podem ser usados para se bronzear em casa ou prolongar o bronzeado natural. Já nas câmeras de bronzeamento, emitem raios ultravioleta artificial que estimulam a produção da melanina na pele. A concentração de raios ultravioleta A pode causar queimaduras solares. Já nas cápsulas bronzeadoras, são suplementos alimentares que contêm substâncias que estimulam a produção da melanina. Quais são os riscos do bronzeamento artificial? O bronzeamento artificial pode causar câncer de pele, envelhecimento precoce, queimaduras solares, reações alérgicas e irritação da pele. A exposição excessiva à radiação ultravioleta
seja natural ou artificial, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. O bronzeamento artificial mais utilizado é o seu bronzeamento que é feito através do bronzeamento a jato ou através do bronzeamento em câmeras de bronzeamento. Aviso muito importante: a Anvisa proibiu o uso de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos em 2019. A proibição foi feita por meio da resolução da diretoria colegiada RDC número 56/2009. Motivos da proibição: a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer e a ARC da Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que o uso de câmeras de bronzeamento artificial com lâmpadas ultravioleta é cancerígeno para humanos. A Anvisa considera que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso de equipamentos do tipo para esses fins estéticos. O videocast Verdade ou Conversa Fiada espera ter colaborado através da apresentação do tema O perigo da exposição aos raios solares e o câncer de pele, através do fornecimento de informações reais referentes a esta questão. A pergunta que não quer calar: o perigo da exposição aos raios solares é tão nocivo quanto o bronzeamento através do uso das câmeras de bronzeamento artificial, proibidas pela Anvisa desde 2009? Verdade ou conversa fiada? Esperamos contar com o apoio de todos através das inscrições, dos likes e dos compartilhamentos para poder levar a divulgação do canal Carlos Ribas no YouTube a um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Hasta la vista!